Bom, pessoal, nessa aula vamos falar um pouco sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, em resumo, se trata do sistema circulatório. E para a sua funcionalidade, ele trabalha com outro sistema, em especial o sistema respiratório, onde terá o objetivo de realizar as trocas gasosas, garantindo ao nosso organismo o O2, que é o oxigênio. É uma força, é uma energia que o nosso organismo necessita. O sistema cardiovascular, ou mesmo o sistema circulatório, ele é responsável por a circulação sanguínea. E essa circulação sanguínea, ela pode ser subdividida em dois meios, a grande circulação e a pequena circulação. Na grande circulação, especialmente, ela vai ter o objetivo de transportar os nutrientes e o oxigênio por todo o corpo. Esse oxigênio, por sua vez, que foi aderido no processo de respiração. O sistema cardiovascular, ele é formado pelos vasos sanguíneos e o coração. Nos vasos sanguíneos, podemos subdividir 5 meios: as veias, as vênulas, os capilares, as arteríolas e as artérias, que são primordiais para a circulação sanguínea no nosso corpo. E o coração é um órgão propulsor, onde vai garantir as pulsações, que são subdivididas em dois meios, que é o primeiro batimento, certo? Que é aquela contração, e o relaxamento. A contração, que é a sístole, e o relaxamento é a diástole. Essa função de propulsão do coração é desenvolvida especialmente também pelo sistema muscular. E o músculo primordial que vai trabalhar nessa atividade é o miocárdio. O miocárdio, ele se encontra na base do coração. Com relação à constituição do sistema circulatório sanguíneo, podemos falar do sangue, propriamente dito, que se trata do líquido que circula pelo sistema vascular sanguíneo, e este sangue ele vai ser a junção do plasma com as células sanguíneas. Podemos ressaltar também sobre os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, por sua vez, asseguram a distribuição do sangue a todas as partes do corpo. Então, vasos sanguíneos eu terei na grande circulação e na pequena circulação. E esses vasos, teremos as subdivisões que vão ser veias, artérias, arteríolas, vênulas e os capilares. Coração será o órgão propulsor da corrente sanguínea. Então, vai ser ele responsável por realizar a propulsão e ajudar também ao retorno do sangue venoso, por exemplo, a saída deste sangue do coração, rico em oxigênio, que foi aderido no processo de respiração, pela troca gasosa. E todo esse sistema circulatório ele vai acontecer devido ao equilíbrio do nosso corpo, mais conhecido como homeostase, que é o equilíbrio corporal. Com relação às células sanguíneas, podemos abordar cada uma delas, como glóbulos roxos, mais conhecido como glóbulos vermelhos, ou mesmo eritrócitos. Os eritrócitos, por sua vez, são responsáveis por fazer o transporte do oxigênio, onde foi aderido lá no processo de respiração. Podemos falar também sobre as plaquetas. As plaquetas atuam na coagulação sanguínea e quando há uma lesão de um vaso, por exemplo, as plaquetas elas vão atuar realizando a coagulação daquele vaso sanguíneo. O plasma, que é o líquido, certo? Não confundir plasma com as células sanguíneas, porque o sangue ele tem essa constituição do plasma, que é aquele líquido que vai ser constituído o sangue,
e as células onde vão atuar de forma específica na corrente sanguínea. Os glóbulos brancos, mais conhecidos como os leucócitos, são eles responsáveis por fazer a defesa do organismo contra agentes invasivos. Na nossa aula sobre o sistema tegumentar, ressaltamos algumas células importantes na defesa do organismo, mas para aquela região da pele, especialmente da derme e epiderme. Nesse caso, nós estamos ressaltando sobre vasos, certo? Na pele, a gente vai ter células como macrófagos, por exemplo. No sangue, na circulação, nós vamos ter células defensoras como os leucócitos. São eles que vão defender o organismo, o meio, contra agentes invasivos. E o vaso sanguíneo propriamente dito, que tanto pode ser veias, artérias, vênulas, arteríolas ou capilares. Como já ressaltado, o sangue ele realiza diversas funções no organismo. Essas funções se tratam da fisiologia, certo? Nas nossas primeiras aulas, a gente aborda bem o conceito de fisiologia sobre as nossas aulas de anatomia humana. O plasma, como ele se trata do líquido sanguíneo, ele também vai ter uma função primordial de transportar os nutrientes e outras substâncias para as células. Como, por exemplo, as células sanguíneas, certo? Que são os eritrócitos, leucócitos. As hemácias, transporte de oxigênio e dióxido de carbono pelas hemácias. O que acontece? No processo de respiração, o indivíduo ele vai aderir o oxigênio. Esse oxigênio ele vai passar pelas fossas nasais, passar pela a traqueia, os brônquios, os bronquíolos. Quando ele chegar nos alvéolos, vai haver a troca gasosa. E essa troca gasosa vai ser deixado o oxigênio e retirado o dióxido de carbono. Esse oxigênio, por sua vez, ele vai passar para o coração e depois ser distribuído para a grande circulação para os órgãos. Quando é distribuído esse oxigênio para os órgãos, o sangue ele volta e é mais conhecido como sangue venoso. E esse sangue venoso, ele vai voltar por meio de uma veia e o nível químico que vai ser retornado ao coração é o dióxido de carbono. Por sua vez, o dióxido de carbono vai ser eliminado no processo de expiração. Temos também os leucócitos, onde eles vão realizar a defesa do organismo contra corpos estranhos. Esses corpos estranhos podem ser vírus, bactérias, certo? E as plaquetas, onde vão realizar a coagulação em caso de hemorragia. Então, quando houver alguma hemorragia, seja ela interna ou hemorragia exposta, as plaquetas elas vão atuar na coagulação, na regeneralização dessa camada do vaso. Então, aqui nós temos uma imagem demonstrando os vasos. Como já explicado, eles são subdivididos em 5 meios: as veias, as vênulas, os capilares, as arteríolas e as artérias. As artérias, elas possuem paredes mais espessas e elásticas, devido porque ela tem essa capacidade de ser resistente e de ter a pressão sanguínea mais forte. Como sabemos, o sangue, quando sai do coração, é um sangue mais pulsátil. Então, a camada do vaso deve ser mais resistente, espessa e elástica para absorver e conseguir sustentar este sangue. E este sangue, esse vaso,
né, as artérias, eles têm o objetivo de transportar o sangue do coração para os outros órgãos e tecidos. Só que essa comunicação ela não vai acontecer da artéria diretamente para os órgãos e tecidos. Inicialmente, esse sangue ele vai passar por um vaso menor, denominado como arteríolas, e depois ele vai chegar nos órgãos e tecidos por meio dos capilares. Os capilares, por suas vezes, são vasos sanguíneos de menor calibre e a parede é de uma única camada de células, justamente para ajudar no processo de homeostase, que é a troca do O2 pelo CO2. Vale ressaltar que troca gasosa ela vai acontecer somente nos pulmões, mas a oferta de oxigênio e a retirada de dióxido de carbono vai acontecer especialmente nos órgãos e tecidos. São permeáveis, permitindo a passagem de diversas substâncias, nutrientes e gases. Então, especialmente na distribuição do oxigênio e na retirada de CO2. Então, quando é deixado o oxigênio retirado o CO2, esse sangue ele vai retornar ao coração. E quando ele retorna também pela a questão de um vaso denominado como veia. Só que ele não vai diretamente para a veia, ele também passa por um vaso menor, que são as vênulas. Então, esse sangue, após sair dos capilares, chega nas vênulas, depois chegam nas veias. As veias, eles apresentam uma parede menos espessa e elásticas que as das artérias, porque é um sangue lento, certo? Não vai ter aquela força do miocárdio que tivemos inicialmente na grande circulação. Então, não há necessidade de ser um vaso resistente, com paredes elásticas. Uma diferença que podemos ressaltar também sobre as veias é que elas vão apresentar as válvulas venosas. As válvulas venosas têm o objetivo de que o sangue seja impedido de retroceder, certo? Então, esse sangue ele vai ser, toda vez que esse sangue ele for circulando, voltando ao coração, ele não vai poder voltar, porque as válvulas irão impedir. É uma diferença também das veias para as artérias, porque as artérias não produzem, não têm as válvulas venosas, já as veias apresentam. Uma questão também que a gente pode ressaltar é que no nosso coração, a comunicação das cavidades superiores para as cavidades inferiores, do átrio para o ventrículo, teremos também as válvulas e teremos também as válvulas da veia pulmonar e da artéria pulmonar, que são mais conhecidas como válvulas seminulares. Também vamos falar sobre essas válvulas também na constituição do coração. Então, aqui nós temos uma imagem demonstrando como é a atuação das válvulas. Aqui nessa imagem, por exemplo, mostra como ocorre o processo de válvulas abertas. E aqui nós temos uma imagem de válvulas fechadas. Lembrando que válvulas venosas, elas vão estar presentes apenas nas veias, certo? E o processo, a fisiologia do processo do retorno do sangue acontece da seguinte forma. Quando a válvula distal ela é fechada, ou seja, aquela válvula que ela é mais distante, certo? Da região do tronco, ela vai ser fechada, as válvulas proximais elas serão abertas. Então, o que acontece? Teremos ajuda também de algum sistema muscular,
Outros sistemas também, como o sistema linfático, ajuda também ao sangue venoso, o retorno do sangue venoso, e as próprias válvulas, porque quando as distais se fecham, as proximais elas se abrem, permitindo a passagem desse sangue para o coração. Então, aqui nós temos a constituição do coração. Como já ressaltado, o coração ele apresenta 4 cavidades, as 2 superiores e as 2 inferiores. As 2 superiores se tratam dos átrios, átrio direita e átrio esquerda. E as 2 inferiores se tratam dos ventrículos, ventrículo direita e ventrículo esquerda. Então, assim, a circulação sanguínea, a gente pode começar tanto dos pulmões quanto do coração para termos um raciocínio melhor com relação à grande e pequena circulação. Mas vamos começar aqui com o ventrículo esquerdo. Vamos imaginar que o sangue ele se encontra nessa cavidade, o ventrículo esquerdo. Quando o sangue ele vai para os órgãos e tecidos, nós temos que observar que a válvula bicúspide ou mitral, vale ressaltar que leva-se esse nome como válvula bicúspide ou mitral, porque são 2 válvulas. Diferente da região direita, onde eu tenho a válvula tricúspide. Por sua vez, são 3 válvulas. Então, quando o sangue se encontra no ventrículo esquerdo e ele tende a ir para os órgãos e tecidos, ele automaticamente a válvula bicúspide irá se fechar e as válvulas seminulares irão se abrir. Então, esse sangue ele vai passar pela grande aorta ou artéria aorta. Aqui se trata de uma artéria calibrosa e esse sangue ele vai ser transportado para todos os órgãos e tecidos, tanto dos membros superiores e inferiores. Vale ressaltar que aqui estamos falando da grande circulação. A partir daqui estamos falando da grande circulação. Depois da passagem desse sangue pelas artérias, eles vão chegar nas arteríolas, vai acontecer o processo de homeostase nos capilares, nos órgãos que terei os capilares, depois o retorno venoso. Tudo isso ainda é grande circulação. A grande circulação vai no retorno venoso, vai passar pelas vênulas, depois chega nas veias e depois esse sangue ele vai retornar ao coração novamente. Vale ressaltar também que nas veias eu terei as válvulas venosas, a atuação do sistema muscular, principalmente quando o paciente ele vai deambular, andar, ele facilita esse sangue venoso retornar ao coração e o sistema linfático. Esse sangue ele vai chegar tanto pela veia cava superior e veia cava inferior. E, consequentemente, esse sangue vai chegar no átrio direita, certo? Átrio direito. Depois que ele chega nessa cavidade superior direita, a válvula tricúspide se abre no processo de diástole, que é o relaxamento. Quando ele se abre, o sangue que está no átrio, ele passa para o ventrículo direito, certo? Depois, a válvula tricúspide se fecha e a válvula seminular, ela vai se abrir, dando-se contato à artéria pulmonar para ir para o pulmão. Então, nesse processo, todo esse processo é denominado como grande circulação. A partir do momento que o sangue já ultrapassa o ventrículo direito e chega na artéria pulmonar, já estamos falando da pequena circulação,
porque este sangue ele vai para os pulmões, onde vai acontecer a troca gasosa. Então, nós temos aqui a constituição do coração e a sua importância na pequena e na grande circulação. Temos mais uma imagem que demonstra, de forma geral, a pequena e a grande circulação. A grande circulação envolve a comunicação do coração para os órgãos e tecidos, e esses órgãos podem ser fígado, rins, intestino, a pele, que é o sistema tegmentar, como já ressaltamos, o cérebro, e a pequena circulação, que envolve a comunicação do coração para os pulmões. Agora, uma questão interessante para vocês aprenderem é que nem toda artéria corre o sangue rico em oxigênio e nem todo pulmão corre o sangue rico em CO2. Existem muitos alunos que têm essa breve conhecimento, mas o que a gente tem que entender é que tudo que sai do coração é artéria. Aquela constituição sanguínea que sai do coração é por meio de um vaso artéria. E tudo que chega ao coração, qual é o vaso que chega ao coração na constituição sanguínea, rico em dióxido de carbono na grande circulação, por exemplo, é veia, certo? Por que a gente tem que ter esse breve conceito? Porque na pequena circulação, a artéria, ao invés dela ter o oxigênio que seria na grande circulação, ela vai ter o dióxido de carbono. E a artéria, ela é uma artéria pulmonar. Então, ela vai ter o dióxido de carbono porque ela tende a chegar aos pulmões para receber o oxigênio e retirar o dióxido de carbono. E a veia pulmonar, por sua vez, ela vai voltar, chegar ao coração, mas com oxigênio. Então, essa veia e essa artéria associada do coração ao pulmão, ela é totalmente diferente da grande circulação, em que a artéria, na grande circulação, eu terei o oxigênio, e a veia, na grande circulação, eu terei o dióxido de carbono. Então, o processo de respiração, ela vai iniciar desde a região das fossas nasais. Esse ar, ele vai ser umidificado, vai ultrapassar, chegar na região de faringe, de laringe. Nessa região, eu terei um tecido que ele é primordial no processo de respiração e deglutição, que é a região da epiglode. Quando o cliente, o paciente, o indivíduo, aliás, eu faço tanto atendimento que eu confundo, às vezes, indivíduo com cliente, paciente, mas nesse caso é indivíduo, certo? Então, quando o indivíduo ele terá o processo de respiração, a epiglode ele vai fechar para a região do esôfago e abrir para a região de traqueia, certo? Por quê? Porque o esôfago já se trata de uma região onde o processo de alimentação vai acontecer. E já a traqueia é a região em que vai se dar o processo de respiração. Então, quando o indivíduo ele vai respirar, o que acontece? A epiglode fecha para o esôfago e abre para a traqueia. Quando o cliente ele vai se alimentar, o bolo alimentício, a epiglode ela vai fechar para a traqueia e abrir para o esôfago, certo? Então, nós temos a epiglode, que vai estar aqui em contato da faringe com a laringe, certo? E ele vai se fechar para o esôfago, em processo de respiração, e esse ar ele vai passado pela traqueia, chega nos brônquios, depois ele passa ainda pelos bronquíolos, que são regiões menores que os brônquios, depois chegará nos alvéolos, onde vai acontecer a troca gasosa. Nos alvéolos teremos as constituições dos capilares, como a gente vê nessa imagem maximizada.
Fora isso, teremos também atuação de outros sistemas. Um músculo importante que vai ajudar no processo de respiração é o diafragma, certo? Então, quando ele se contrai, ele ajuda no processo de respiração e no processo de relaxamento também, que vamos falar nas aulas seguintes. As fossas nasais são cavidades situadas no interior do nariz, que tem como função filtrar o ar por meio dos pelos e cílios, certo? Aquecimento do ar através dos capilares sanguíneos, umidificação do ar através das glândulas mucosas. Então, pessoal, o ar ele é umidificado, ele é filtrado desde o começo, desde a região das fossas nasais, porque não é normal quando o indivíduo ele apresenta algum corpo estranho nas traqueias, certo? É tanto se ele tiver esse corpo estranho na traqueia, ele já vai apresentar alguns sintomas. Dentre os sintomas é tosse, espirros, se for objeto estranho, visto a olho nu, por exemplo, que acomete muito em crianças, RNs, às vezes a criança está brincando, deglude uma bolinha, por exemplo, uma moeda, e esse objeto vai direto para a traqueia, então essa criança ela já vai sentir a sintomatologia, pode ficar asfixiada e pode vir até a falecer se não for realizados os devidos cuidados necessários, certo? Então, não é normal corpos estranhos se encontrarem nas traqueias, região de traqueia, tá bom? A umidificação vai acontecer em toda essa região anatômica, cavidade nasal, cornetos, seio frontal, bulbo olfatório, seio esfenodal, adenoides. Vou botar aqui a telinha do lado para vocês visualizarem a anatomia. Nervo olfatório, certo? Nasofaringe, olha aqui a região da nasofaringe, certo? Onde já vai começar a região das cavidades da respiração. Epiglode da tonsila, certo? Orofaringe, a região mediana à faringe. Hipofaringe, já é a finalização da faringe. Laringe, aqui teremos a região da epiglode também. Região de traqueia e esôfago. Processo de respiração, epiglode fecha para o esôfago. Processo de alimentação, a epiglode fecha para a traqueia. Então, pessoal, eu gosto muito nas minhas aulas, além de ressaltar sobre a anatomia, falar também sobre a fisiologia, que é a funcionalidade daquele organismo para o corpo. Alvéolos. Os alvéolos, ela tem uma unidade funcional ao pulmão. Ela vai ter um processo denominado como hematose. A hematose é especialmente a troca gasosa, a troca do oxigênio aderido na inspiração pelo CO2. O alvéolo é uma bolsa circulada de vasos sanguíneos, aquelas que são bem pequenas, como já conversamos no começo da aula, que são denominadas como capilares. Mais uma vez, ressaltando que o capilar ele não vai fazer contato diretamente com as veias e artérias. Até chegar por meio desses vasos que são maiores, eles vão ultrapassar vasos menores, de menor calibre, que são as arteríolas, no caso das artérias, e vênulas, no caso de veias. Então, aqui a gente tem uma imagem maximizada do processo alveolar. Aqui nós temos os alvéolos, né? O alvéolo em si. Terei o oxigênio nessa unidade. E o que acontece? O oxigênio ele vai entrar por meio das vênulas, depois chega nos capilares, na pequena circulação, certo, pessoal, que estamos falando. E esse oxigênio, ele vai ser
chegado nos alvéolos, ele vai ser trocado por meio do dióxido de carbono, certo? O dióxido de carbono, por sua vez, ele vai sair. Então, o gás carbônico, ele sai, certo? Ou seja, ele sai da pequena circulação, né, do vaso capilar, e o oxigênio, ele entra. E esse oxigênio, ele vai ser importante, porque ele vai retornar novamente para o coração, certo? Por meio de um vaso que não é a artéria, é a veia, certo? É a veia pulmonar, tá bom? Porque tudo que chega ao coração é veia e tudo que sai é artéria, certo? Então, aqui nós temos uma imagem anatômica dos alvéolos, onde eu tenho um alvéolo e a constituição capilar, juntamente com os níveis químicos, que são o oxigênio e o dióxido de carbono. É importante também conhecermos a dinâmica da respiração. Ela é subdividida em duas ações, que são a dinâmica da inspiração e a dinâmica da expiração. A dinâmica da inspiração, por sua vez, vai acontecer a aderição do ar, a entrada do ar para os pulmões. Consequentemente, a costela, na caixa torácica, nós temos a subdivisão do externo, costela, certo? E essas costelas, a região desses ossos, elas serão levantadas e o externo é projetado para frente pela contração dos músculos intercostais externos. Os músculos intercostais são subdivididos em dois, intercostais externos, que vão ficar na parte exterior à caixa torácica, e intercostais internos, que vão ficar profundo interior à caixa torácica, resultando na expansão da caixa torácica. E o diafragma, no processo de inspiração, ele vai contrair e mover-se para baixo. Já na dinâmica da expiração, vai acontecer tudo ao contrário. A caixa torácica ela vai relaxar, ela moverá para cima, ela retornará à sua posição inicial. Toda a caixa torácica ela vai se retrair e os músculos intercostais externos elas vão relaxar, permitindo que as costelas e o externo retomem sua posição inicial. Aqui temos mais uma imagem no processo de respiração, certo? Então, no processo de inspiração, a caixa torácica se expande, os músculos intercostal externo se contraem e o diafragma ele contrai-se, movendo-se para baixo. E na expiração, a caixa torácica ela vai se retrair, ela contrai, a musculatura intercostal externa se relaxa, voltando à sua posição inicial, e o diafragma também vai relaxar, movendo-se para cima. Tem muitos alunos que confundem o movimento do diafragma na inspiração e na expiração, porque quando o diafragma ele relaxa, na verdade ele não vai subir, ele vai baixar, certo? Aliás, quando ele for contrair, ele vai subir, certo? E no processo de inspiração, ele já vai baixar, certo? Como a gente vê aqui na imagem. Então, no processo de inspiração, diafragma, ele vai contrair, aumentando a região da cavidade torácica, e o diafragma, no processo de expiração, ele vai relaxar, diminuindo essa cavidade torácica. Pronto, pessoal, aqui são as referências para vocês baixarem o artigo, né, os artigos que foram realizados, a aula, caso vocês queiram aprofundar mais sobre o assunto, que é primordial, e de forma geral, o sistema cardiovascular, ele tem esse objetivo de deixar o oxigênio para os tecidos,
certo? E ajudar no processo de homeostase, que é o equilíbrio do organismo. Aqui é uma imagem de um indivíduo que ele é fumante, e a gente pode ver como a região do pulmão ele pode se danificar bastante devido ao fumo, certo? Então, os hábitos que o cliente deve ter, ele é primordial tanto para a sua saúde, também para a qualidade de vida e evitar doenças futuras. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Curtem o nosso vídeo, compartilhem. Caso você tiver ainda alguma dúvida, pode estar me perguntando por meio dos comentários. Forte abraço.